o nosso programa Espaço Cidadão, né? Chegando em todo lugar onde tiver internet, pelo nosso canal no YouTube, Robson Carvalho. Pode localizar também pelo Robson Cidadão e faz a sua inscrição. Chegando também a toda a grande São Paulo, através da TVT e suas retransmissoras pelo Brasil, como também ao portal Congresso em Foco, né? E demais canais do YouTube nosso e também dos nossos parceiros. No programa de hoje, né, programa que faz parte de um grupo de entrevistas que temos realizado em parceria com o Observatório das Metrópoles, junto com o INCT, né, estamos conversando sobre características importantes das regiões metropolitanas de todo o Brasil, sobretudo depois de algumas mensagens importantes que têm sido trazidas à tona a partir dos novos dados do censo de 2022. Para isso, no programa de hoje, nós temos também, como sempre, três convidados, né? Vamos aqui, já iniciando com as damas e dando as boas-vindas, né? A representante aqui da região metropolitana da Baixada Santista, aqui conosco, a professora da Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, a professora Sônia Nozabieli, né, que conosco vai falar um pouquinho sobre as características exatamente da sua região metropolitana, né? Seja bem-vinda, professora, e já pode iniciar falando um pouquinho sobre as principais características, pode apresentar a sua região metropolitana para quem nos acompanha nesse momento. A região metropolitana da Baixada Santista é formada por 9 municípios, né? 9 municípios com vocações e funções assim muito diferentes, né? E a gente tem um fator aqui bastante importante na história da formação social do Brasil e na questão econômica, que é a questão do porto, do complexo portuário, né? Nós temos na cidade de Santos o maior porto da América Latina, conhecido como Porto de Santos, mas que parte dele é sediada também no município de Guarujá, né? E nós temos municípios que têm funções aí muito vinculadas ao porto, né? Como, por exemplo, os municípios de Cubatão, os municípios de São Vicente, além de Santos e de Guarujá, né? Com polos industriais, né? Temos um polo petroquímico forte na cidade de Cubatão, né? Então, acho que é uma região que tem funções econômicas muito estratégicas e muito importantes na economia nacional, né? E por sermos cidades aí ligadas à praia, a gente tem um potencial turístico também bastante utilizado e apoiado aí nas ações dos municípios para o desenvolvimento econômico, para o desenvolvimento do turismo, o que traz aí uma dinâmica muito peculiar para a nossa de né? Então, acho que pensar a região metropolitana da Baixada Santista nos coloca de partida aí diante do debate sobre o desenvolvimento econômico, sobre a questão da sustentabilidade, a questão, sobretudo, ambiental e climática, né? Que acho que esse desenvolvimento econômico ele tem um peso e um impacto também muito forte nas atividades de pesca, nas atividades ligadas aí ao mar, nas atividades relacionadas aí à floresta, relacionadas à questão ambiental, e que traz impactos também na saúde da nossa população, né? Sem Então, dúvida. é uma região que tem muitos superlativos em relação ao desenvolvimento, mas que também tem muitos superlativos em relação às desigualdades. Sem Então, dúvida. nós temos aqui a maior favela de palafitas da América Latina, né? Nós temos um grande número de cortiços nas cidades, nós temos, há muitos anos, a gente tem um dado bastante ruim em relação à morte materna e morte infantil. É a maior região do estado e do Brasil em número de mortes de crianças menores de 1 ano e em números de mortes de mulheres relacionadas à gestação. Estou dizendo desse indicador porque ele é um indicador bastante importante no estudo das políticas sociais e da qualidade de vida
no cenário internacional, e ele diz muito sobre desenvolvimento e desigualdades, né? Perfeito, né? Apresentada aqui a região metropolitana da Baixada Santista pela professora Sônia Nozabieli, ela que é professora da Unifesp, né? Universidade Federal de São Paulo, nesse núcleo, nessa região da Baixada Santista, né? E também é interessante, né? Como estamos diante de uma região metropolitana que tem um potencial econômico, que tem um desenvolvimento econômico importante, significativo, porém, né, com grandes defasagens na área social. Vamos ouvir também agora, né? Vou sair da Baixada Santista e vou lá para Fortaleza e depois vamos voltar para Minas Gerais, né? Lá em Fortaleza, na região, no núcleo do Observatório das Metrópoles em Fortaleza, nós temos lá, vamos conversar com o professor Renato Pequeno, ele é professor da Universidade Federal do Ceará, faz parte do Observatório das Metrópoles. Eu peço que o professor apresente, né, com as suas principais características, a região metropolitana de Fortaleza, e depois a gente vai voltar para Minas Gerais. Então, Robson, Fortaleza, como a Baixada Santista, também é uma metrópole litorânea, tá? A gente está falando de uma quarta região metropolitana no Brasil, em termos de população. É uma metrópole que é comandada por uma capital considerada a mais densa capital do Brasil, certo? E é uma região metropolitana que ela é extremamente concentrada em termos de população. Chama a atenção na região É muita metropolitana. gente no espaço muito curto, né? Exato, exato. Então, a gente tem Fortaleza como a capital mais densa, ela representa essa condição de uma distribuição de população bastante desigual. Isso faz com que o que era a região metropolitana, quando criada em 1973, que eram apenas 5 municípios, hoje são 19 municípios. É uma região metropolitana que ela foi se alongando ao longo da faixa litorânea, ela se estende ao longo da faixa litorânea, e isso tem sido provocado tanto por fatores da expansão do turismo, né? Então, o sistema viário regional que vai expandindo essa região metropolitana, outros municípios que trazem bastante a presença de loteamentos para casas, loteamentos para residência de veraneio, uma expansão em função da atividade turística, mas que há também uma expansão, especialmente na direção ao oeste, por conta também da implantação do complexo industrial e portuário do Pecém. Então, trata-se de uma região metropolitana com 2 áreas portuárias. Há tanto o Porto do Mucuripe, que é um porto mais antigo, um porto que tem uma concentração industrial especialmente vinculada aos moinhos, e também a área petroquímica, que está aqui dentro da cidade de Fortaleza, mas que há sempre essa expectativa de deslocamento. Assim, a região metropolitana de Fortaleza é marcada muito por esses deslocamentos dos espaços industriais. Então, a gente tem uma dispersão desses espaços industriais junto a alguns municípios que são conurbados à Fortaleza, que são juntos à Fortaleza, assim, onde a gente tem uma mancha urbana contínua, como no caso de Maracanaú, num eixo de desenvolvimento industrial também ao longo da BR-116, que vai pegar o município de Eusébio, Itaitinga, Pacajus, Horizonte, mas tudo isso assim mostrando que é uma região metropolitana conurbada e bastante concentrada. Em pouco tempo, estando aqui na região metropolitana, a gente já se sente numa zona rural, a gente fica pensando, eu ainda estou na região metropolitana, se muda a paisagem com tanta intensidade. Isso é um aspecto que chama bastante atenção aqui em Fortaleza. Perfeito. E antes de detalharmos um pouco mais, né, vamos sair de Fortaleza, vamos voltar para a região sudeste, vamos lá para Minas Gerais, com o professor João Tonucci, da Universidade Federal de Minas Gerais, né? Eu peço que o professor João, como membro, inclusive, do núcleo
do Observatório das Metrópoles em Minas Gerais, possa apresentar as principais características da sua região metropolitana a quem nos acompanha neste momento. Bem, diferentemente dos colegas, que estão nas metrópoles litorâneas, Belo Horizonte é, por excelência, uma metrópole interiorana. É uma metrópole que está no centro do estado de Minas Gerais, uma metrópole que se consolidou em torno da capital, né, capital que foi planejada para ser a nova capital do estado no final do século XIX, e a região metropolitana de Belo Horizonte, também criada em 1973, originalmente com 14 municípios, se expandiu substancialmente. Hoje é uma região metropolitana com 34 municípios, mais 14 municípios que compõem um colar metropolitano. Então, nós estamos falando de um espaço regional de quase 50 municípios, com um pouco mais de 5 milhões de habitantes, apenas na região metropolitana, né, o que faz dela hoje a terceira maior aglomeração metropolitana do Brasil, depois de Rio e São Paulo. Tem uma série de particularidades da nossa região metropolitana, né, uma delas, por exemplo, é o pequeno território da capital, né, apesar de Belo Horizonte concentrar agora um pouco menos da metade da população, é um território muito pequeno, bastante denso e que vem se adensando, pelo menos do ponto de vista construtivo, de verticalização, mas simultaneamente é uma grande dispersão, periferização ou suburbanização para os demais municípios da região metropolitana. Então, os dados que a gente tem avaliado mostram bastante esses processos novos de desconcentração e dispersão populacional, construtiva e até mesmo econômica. Do ponto de vista econômico, a RMBH, ela está muito ligada à indústria da mineração, que se desenvolve principalmente na região, na parcela sul, inclusive tendo sofrido com o grave crime, do desastre de Brumadinho, alguns anos atrás, que é um dos municípios aqui da região O metropolitana. desastre da Vale do Rio Doce, né? Exatamente, que está localizado aqui dentro da região metropolitana, muito próximo à capital. Dentre vários outros desastres, a nossa própria Serra do Curral, que é tombada aqui em Belo Horizonte, sendo comida pela mineração pelas beiradas. Mas é uma economia que, pelo menos desde os anos 50, se diversificou, se industrializou, naquilo que a gente chama hoje de um complexo minero-metal-mecânico, que inclui desde a mineração, a metalurgia, a indústria metal-mecânica, que vai se consolidar com a Fiat nos anos 70, e consolidando esse complexo industrial do eixo oeste, de Contagem e Betim, que são os dois grandes municípios industriais aqui da nossa região. E que tem experimentado uma leve desaceleração, em algumas situações até mesmo crise, desindustrialização, ao que vem se somando novos esforços nos últimos anos para diversificar a economia para além dessa pauta, tentando agregar valor através de setores intensivos em tecnologia, serviços avançados, principalmente em torno do aeroporto de Confins, que vem se tentando firmar como um hub internacional, pelo menos aqui dentro do Brasil. A região metropolitana também se caracteriza por uma tentativa de gestão metropolitana que foi pioneira alguns anos atrás, quase 15 anos desse novo modelo de gestão metropolitana, com a criação de uma agência, de um conselho, que teve um momento muito importante com a criação do plano metropolitano, da qual inclusive a UFMG cumpriu um papel importante, mas que nos últimos anos vem perdendo força. Esse processo de gestão metropolitana vem se esvaziando, pelo menos politicamente. E do ponto de vista dos desafios, eu queria mencionar o desafio da mineração, tanto do ponto de vista econômico, mas dos riscos socioambientais, muito relacionados também ao desafio da água e do abastecimento, ameaçado pela mineração. O problema das desigualdades, que eu acho que é um problema que atravessa todas as metrópoles brasileiras, apesar de ter manifestações particulares, que aqui no caso vai se manifestar também nos assentamentos informais, num grande crescimento de ocupações por moradia na última década em particular, e uma verdadeira crise da mobilidade metropolitana e municipal que vem principalmente dos últimos 10 anos. Então, acho que esses são pontos importantes aí, que vão precisar de mais atenção nos próximos anos. Sem dúvida. Voltando para a região
da Baixada Santista, com a professora da Universidade Federal Unifesp, né, da Universidade Federal de São Paulo, professora Sônia, eu gostaria de conhecer, com base nesses novos dados, né, ainda preliminares, divulgados pelo Censo de 2022, que recados do ponto de vista político, do ponto de vista da potencialização de debates sobre as cidades que envolvem essas regiões metropolitanas, eles já estão apontando, né, que poderão até se transformar em propostas de campanhas, em discussões entre os candidatos nas eleições de 2024. Interessante a colocação da pergunta, né, no sentido de apontamentos, porque acho que os dados que nós temos até o momento, preliminares, né, eles nos possibilitam lançar hipóteses, né, colocar questões, né, chamar atenção para certas pautas, né. Aqui na região metropolitana da Baixada Santista, chama a atenção o fato de municípios grandes, os maiores, né, estarem encolhendo, né. Então, acho que a gente tem uma pauta aí interessante na análise dos dados iniciais, que é a gente observar um certo número de municípios encolhendo e, obviamente, outros crescendo. E na Como nossa no caso até do Rio de Janeiro, inclusive, região, na região sudeste também, e o caso, se não me falha a memória, de Salvador, né? Na região metropolitana de Salvador, né? Então, a cidade de Salvador, lá no Nordeste, também tem passado por essa diminuição de população também de uma maneira muito curiosa, né? isso. Então, na nossa região da Baixada Santista, né, o município de Santos, que é o município sede, ele encolheu um pouco menos de 1%, mas é um encolhimento interessante, né? E quando a gente examina quem cresceu, a gente vai verificar uma mudança importante na formação aqui das cidades e das relações que estabelecem na região metropolitana destas cidades, né? A gente tem, por exemplo, o município de Praia Grande, que teve uma explosão populacional nos últimos 10 anos, né? Ao mesmo tempo, a gente vai observando um fenômeno que é o do adensamento, né? Das populações, em especial das populações pobres em certas regiões. E E, haveria, nesse caso da explosão do crescimento de Praia Grande, por exemplo, o aumento de unidades residenciais como segunda residência, de quem mora em São Paulo, por exemplo, e fica com uma casa, um apartamento, uma casa para passar férias, ou mesmo para investir na área de turismo? então, pode ser essa uma das explicações, mas pode ser também um deslocamento da classe média da região da cidade-sede de Santos Uhum. para morar à beira-mar, em função dos empreendimentos de alto padrão que a cidade construiu, teve um investimento forte nisso, né? Pode ser isso também, né? Mas acho que há um adensamento muito interessante que tem a ver com o movimento de expulsão dos mais pobres também, Expulsão, né? de expulsão, de Por banimento. causa do aumento do valor dos aluguéis, o aumento do custo de propriedade, né? A crise econômica também empurrando as pessoas para mais longe dos grandes centros, né? E o próprio interesse das atividades portuárias, de ter locais para colocação de containers. Então, os espaços ocupados da cidade, especialmente da cidade de Santos aqui, estão cada vez mais disputadas por um adensamento, né? Não só nos bairros centrais, mas também nos bairros periféricos, né? E aí a gente está falando de expulsão, acho que cabe até falar de gentrificação, de banimento mesmo, não é segregação, né? Então, embora a gente saiba que esse processo de perdas da população seja recorrente em vários cantos do mundo, né? A gente está falando aqui de uma expulsão em função aí de interesses da especulação, de interesses de construir um imóvel, porque a própria atividade construtiva ela é em si interessante para a economia e para a acumulação, né? Então, a gente tem processos de adensamento também nas periferias, em função do encortiçamento do lote, do puxadinho para o filho, mas também do puxadinho para a locação, né? E acho que um conjunto de mudanças, né, que vão também revelando que essa dinâmica aí na moradia, ela também revela uma mudança importante na composição das famílias, né?
que acho que a gente pode, não sei se já abordamos agora ou logo na sequência, mas acho que tem um outro fator aí muito interessante quando a gente analisa domicílios ocupados e não ocupados, como isso se comporta na nossa região, né? E quanto isso é revelador aí de um modelo de família unipessoal e de uma composição de famílias pluridomiciliares, que moram em mais de um lugar. Então, acho que há Exatamente. vários elementos aqui para a gente puxar para dialogar. Como Mas também na mais nossa... gente com condição de investir, menos gente também com condição de comprar, né? Em São Paulo, por exemplo, na própria grande São Paulo, região metropolitana de São Paulo, tivemos acesso ao levantamento da professora Camila Dottaviano, que mostrou que nós temos, arredondando os números para uma conta mais precisa, nós temos aproximadamente o dobro de imóveis vazios do que é o equivalente à população de rua. Se temos por exemplo, 1 milhão de pessoas em situação de rua, temos 2 milhões de imóveis vazios em São Paulo. É um dado gritante, né? Mas antes de detalharmos, pode concluir, professora. Nesse assunto, domicílios ocupados e não ocupados, assim, é muito impactante o dado em si, né? Claro que carece de interpretação e análise, mas se a gente olha, por exemplo, número de domicílios ocupados em Bertioga, é um exemplo, é uma cidade da nossa região, tem 22.728 municípios ocupados e 33.971 municípios de uso ocasional. Então, a gente tem mais que o dobro Domicílios, né? de domicílios de uso ocasional, né? Então, isso acontece na cidade de Bertioga, em Itanhaém, em Mongaguá, Peruíbe, Praia Grande, ou a metade dos municípios não são ocupados, né, frequentemente, né? Ou muito próximo disso. Então, acho que é um indicador aí da presença da especulação, dos interesses aí econômicos no mercado imobiliário e revelador do tanto que a gente precisa discutir sobre a questão da propriedade da terra no solo urbano. Sem dúvida. E agora vamos lá para o Nordeste, para a região metropolitana de Fortaleza, com o professor da Universidade Federal do Ceará, né, núcleo do Observatório das Metrópoles naquela região, né, professor Renato Pequeno. Professor Renato, e há alguma semelhança com a região metropolitana na Baixada Santista, com o que acabou de falar a professora Sônia em relação à Fortaleza, que também tem a característica turística, também tem característica portuária, né? E eu gostaria de saber se há também semelhanças em relação a esse problema da habitação, né? Muita gente com muita casa e pouca gente, quer dizer, pouca gente com muita casa e muita gente sem casa, né? Então, Robson, é exatamente assim, nessa mesma linha que a gente analisa, consegue analisar aqui os dados em Fortaleza, né? Fortaleza, como eu havia dito, assim, um município, a capital mais densa no Brasil, ela chama a atenção que essa densidade, mesmo dentro do município de Fortaleza, existe uma desigualdade na distribuição da população. Existe uma parte da cidade muito mais densa e uma outra parte que a distribuição da população é mais esparsa, que está também associada às condições de acesso à terra. Então, a gente isso revela também diferentes vetores de expansão do crescimento demográfico, da expansão urbana de Fortaleza em direção aos outros municípios, aonde a gente consegue enxergar que, numa determinada direção, a gente tem uma expansão já dos condomínios fechados, dos loteamentos fechados, muito também orientado nessa condição, que é algo muito presente aqui na nossa região metropolitana, que são as moradias, as casas de veraneio, a segunda residência. É uma Então, característica também região metropolitana de Natal, Rio Grande do Norte, né? Tem muito, é uma característica de outras capitais do Nordeste também, né? Muita gente tem a casa e tem suas casas de veraneio, né? Exato. Então, a gente tem aqui uma situação em que, para você ter uma ideia, os números apontam para a região metropolitana de Fortaleza 323 mil domicílios desocupados. Para Fortaleza, assim, especificamente em Fortaleza, nós temos
173 mil domicílios desocupados, mas destes, 28 mil seriam de uso ocasional, certo? Só que, quando a gente olha para o déficit habitacional em Fortaleza, compreendendo as famílias que estão coabitando no mesmo domicílio, as famílias que têm um ônus excessivo do aluguel, as famílias que moram em cômodos cedidos, esse número atinge 73 mil famílias. Ou seja, a gente tem só em Fortaleza, considerando os domicílios desocupados, o dobro do déficit. Ou seja, é um dado que lembra muito a própria região metropolitana de São Paulo, né? Isso considerando, no caso de São Paulo, população de rua. Você tem uma população de rua, mas você tem o dobro de imóveis vazios, né? Que seria necessário e ainda sobraria a metade para abrigar toda essa população, né? Então, isso quando a gente parte para olhar os municípios, outros municípios da região metropolitana, como Aquirás, como Cascavel, como Caucaia, São Gonçalo do Amarante, esses números, a presença desses números de domicílios vagos para uso ocasional, aí ele se torna até mais representativo. Em Fortaleza são 28 mil domicílios desocupados para uso ocasional, mas quando a gente olha para esses outros municípios, a representatividade dos imóveis desocupados de uso ocasional é bem maior. Impressionante, né? Fortaleza tem uma coisa que nos chamou a atenção também, como em Salvador, como o caso de Salvador, Fortaleza ela teve uma diminuição da população, é uma capital que teve uma taxa negativa de crescimento geométrico da população, mas ela passou a ser o quarto maior município do Brasil. Ela diminuiu a população, mas subiu, ela ultrapassou, inclusive, Salvador. Uhum. Certo? Impressionante E esse chama a dado. atenção também, quando a gente, assim, dados que não estão nesse trabalho, mas que a gente tem percebido e que nos traz uma expectativa, considerando os novos dados que tendem a ser lançados, que é a questão do hiperadensamento que nós temos em Fortaleza nas áreas de favela, nos assentamentos urbanos precários. Então, nós fizemos aqui alguns estudos que apontam que a população vivendo em assentamentos urbanos precários em Fortaleza, um dado da prefeitura, quando fez o Plano Local de Habitação, esses dados apontam para mais de 1,1 milhão de habitantes vivendo em favelas em Fortaleza, ultrapassa os 40%, são mais de 41% da população. E a gente está numa expectativa de que esse número, inclusive, ele tenha aumentado. E essas áreas, elas representam densidades ainda maiores. Perfeito. Vamos lá, voltando para a região sudeste, né? Eu queria ouvir o professor João Tanucci, da Universidade Federal de Minas Gerais, deste núcleo do Observatório das Metrópoles, e já discutindo um pouco também o seguinte, na sua avaliação, professor, eu gostaria de saber, por exemplo, como é que você avalia essa questão desses impactos, dessas migrações populacionais versus, por exemplo, a questão de déficits habitacionais, né? Você tem cada vez mais algumas pessoas tendo mais casas do que precisam, mais apartamentos, mais unidades habitacionais do que precisa, mais pessoas ficando sem condições de ter um local para sua própria moradia. E eu gostaria de saber, isso tem alguma relação com os impactos causados pelas mudanças econômicas no país? Tem alguma relação, por exemplo, com as alterações provocadas pelo mundo do trabalho, né? Empregos surgindo, empregos novos surgindo, empregos outros mais antigos desaparecendo, né? Como é que você avalia essa questão, professor? Então, aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, no nosso texto, inclusive, nós não chegamos a tratar dos dados do nível de vacância, né, Isso. dos domicílios vazios, né, mas nós já sabemos, né, e estamos começando a olhar para isso, que houve de fato um aumento e uma redistribuição dessa vacância, né, o uso ocasional, a chamada segunda residência, tem crescido muito em vários municípios, principalmente nos municípios que têm recebido os chamados condomínios
fechados e essa população de média e alta renda, né, que às vezes se muda ou às vezes apenas compra, né, para um uso ocasional ou mesmo para investimento e especulação. Essa também é uma tendência que nós temos observado. Alguns fatos importantes, né, eu acho que, claro, tem elementos econômicos, houve um empobrecimento da população, né, Belo Horizonte está experimentando um grande aumento da população em situação de rua, já são hoje quase 10 mil moradores de rua, e, ao mesmo tempo, eu acho que seria importante ressaltar o impacto que o programa Minha Casa Minha Vida teve. Nós temos um descompasso entre os municípios que receberam grandes projetos do Minha Casa Minha Vida e os municípios que, de fato, têm maior déficit habitacional. Então, não necessariamente os municípios com maior déficit ou que também têm maior vacância, como é o caso do próprio município de Belo Horizonte, da capital, receberam grandes projetos. Belo Horizonte praticamente não teve nenhum grande projeto de Minha Casa Minha Vida durante esse período, né, devido a uma suposta escassez de terrenos, o que levou a maior parte para municípios periféricos que continuaram recebendo população de muita baixa renda em situação cada vez mais precária, distante das fontes de emprego, de trabalho, também das condições de deslocamento. Eu queria mencionar alguns fatos demográficos, né, até para a gente poder comparar, né, com as duas outras metrópoles, que Belo Horizonte também não teve um grande crescimento, né, se a gente pensar do ponto de vista comparado com o resto do Brasil. Né, entre 2010 e 2022, a região metropolitana cresceu em torno de 5%. Mas 5% são 250 mil novos habitantes, não é pouca gente, que também precisa de encontrar um lugar para morar. Belo Horizonte, assim como Rio, Salvador e outras capitais, perdeu população. O Belo Horizonte perdeu 60 mil habitantes, né, um número que é a primeira vez que, de fato, há uma perda de população e é a primeira vez que Belo Horizonte deixa de ter 50% da população da região metropolitana. Está mais Nós ainda não relacionado, temos os professor, dados. pela sua suspeita, estaria mais relacionado com, de alguma maneira, com a questão das mortes por Covid-19, ou isso é mais impacto de fluxos, fruto das alterações na economia do país? Nós temos três hipóteses. Nós ainda não temos os dados de migração, né, para de fato entender os saldos de perda e ganho entre os municípios. Mas as três hipóteses que nós trabalhamos, a primeira, de fato, é que tem havido um processo de transição demográfica. Há, de fato, um processo de envelhecimento e queda do crescimento vegetativo, né, em todo o país, né, e, no caso de Belo Horizonte, isso deve ter tido um impacto significativo. Um segundo impacto é, de fato, assim como a professora Sônia mencionou, a expulsão da população de mais baixa renda. É um município que está se elitizando, né, com implicações políticas importantes, inclusive. Então, Belo Horizonte é um município que, afora as suas favelas consolidadas, através, por exemplo, de instrumentos como zonas especiais de interesse social, tem perdido população de baixa renda, né, que vão sendo expulsos pelo custo de vida, por obras, por remoções, né, pelos programas Minha Casa Minha Vida que acontecem fora do município. Apenas um dado, né, durante esse período, a renda per capita do município caiu e o preço dos imóveis subiu 90% em média. Então, a gente tem um descompasso imenso entre a renda média da população e o preço de você morar, de você ter acesso à moradia na cidade. Então, esse seria a segunda hipótese. E a terceira é que parte da população de renda média e alta também está saindo da cidade, né, para os municípios vizinhos, principalmente de Nova Lima, Brumadinho e Lagoa Santa, que vão morar tanto em condomínios fechados, mas também em novos edifícios multifamiliares, e que têm recebido novas atividades econômicas também. Então, parte da população de alta renda também vem saindo da capital e morando nesses municípios vizinhos, o que se acentuou significativamente com a Covid. O fato de várias pessoas terem comprado imóveis, terem comprado casas e feito investimentos nessas novas áreas de expansão. Então, nós temos essa reconfiguração, essa perda de população relativa, né, a gente ressaltou isso muito no nosso texto, né, porque não significa que Belo Horizonte também perde a sua importância. Né? É uma reconfiguração, mas ela continua dando a dinâmica econômica e populacional aqui da RMBH.
Perfeito. Agradeço já a participação do professor João Tonucci, da Universidade Federal de Minas Gerais. O tempo passa rápido, né, pelas suas considerações aqui sobre a sua região metropolitana, no nosso Espaço Cidadão. Obrigado, professor João Tonucci. Né? Eu passo agora para as considerações finais. Pode ser sobre esse mesmo tema ou algum outro tema que o professor considere relevante. Professor Renato Pequeno, lá em Fortaleza, no nosso Nordeste, né? O que é que o senhor gostaria de complementar como considerações finais, professor Renato? Eu gostaria assim de abordar também, assim, considerando ainda esses dados, né, que estão sendo apresentados, a expectativa que a gente tem também de expansão do processo de favelização para outros municípios da região metropolitana. Então, Fortaleza, ela teve essa diminuição de população, a gente percebe um adensamento cada vez maior nas áreas de favela que são mais centrais, que são próximas aos bairros intermediários, mas se percebe uma forte expansão da favelização para os municípios conurbados à Fortaleza e, contraditoriamente, a gente ainda tem em Fortaleza uma situação de muita retenção de áreas vazias. Então, assim, no meio das contradições que a gente pode aqui apontar, fazendo uma leitura da região metropolitana a partir das condições de moradia, nós tivemos, por conta do programa Minha Casa Minha Vida, em Fortaleza, diferente de outras capitais, nós tivemos aqui a produção de grandes conjuntos habitacionais que foram periféricos. A gente tem uma produção de mais de 25 mil unidades em 5 grandes conjuntos, só que eles estão localizados numa área, num setor da cidade totalmente desprovido de equipamentos sociais e ao lado de ainda áreas vazias remanescentes, mas que essas áreas já estão num vetor de expansão da cidade dominado pelo setor imobiliário. Então, a gente tem esse deslocamento da população de baixa renda em direção aos municípios vizinhos, que são municípios que também têm uma situação institucional onde o controle urbano não é tão efetivo. Então, o avanço da favelização em direção a esses municípios também tem esse atrativo, né, essa facilidade diante do descontrole que se tem. Mas, no caso de Fortaleza, essa presença dos vazios urbanos é algo também assim que merece um tratamento político, também em termos de política urbana, entendendo que as capitais brasileiras elas têm passado por processos de revisão dos seus planos diretores. Nós aqui em Fortaleza estamos passando por isso, e nós conseguimos perceber também uma perda desses espaços vazios que antes eram destinados para o reassentamento da população em áreas melhor localizadas, em áreas dotadas de infraestrutura, só que essas áreas vêm sendo perdidas e esses vazios eles vêm sendo prioritariamente concentrados nas mãos do setor imobiliário. Faltam as políticas públicas que possam estabelecer uma possibilidade de reassentamento das famílias nessas áreas. Perfeito. Obrigado, professor Renato Pequeno, da Universidade Federal do Ceará, né, núcleo de Fortaleza, do Observatório das Metrópoles, pela sua participação no nosso Espaço Cidadão. Seja sempre bem-vindo. E finalizando, né, com as despedidas da professora e considerações finais também, da professora Sônia Nozabieli, que é da Unifesp, no campus da Baixada Santista, uma região metropolitana também muito importante que estamos abordando aqui no nosso Espaço Cidadão. Acho que a gente tem, a partir do censo, muitos elementos para pensar a realidade social, para pensar desenvolvimento e desigualdades, né? E acho que, como já apontado aqui, a questão da transição demográfica, ela chama bastante atenção, sobretudo porque nós estamos tendo menos crianças, né? E mais envelhecimento populacional, né? E isso traz muitos impactos, né? Nascer menos crianças e a população envelhecer traz impactos para as políticas públicas, para a questão da arrecadação e tributação, né?
E para a gente Para o discutir mundo do trabalho, para a previdência, né? Para a habitação, para tudo, né? e pra gente discutir a Mobilidade urbana, para tudo, direito, né? Direito à cidade e tantos outros temas, né? isso. E para a gente discutir a política do cuidado, né? Quem cuida das Uhum. crianças pequenas e quem cuida do envelhecimento. E acho que, só para destacar, um último elemento que o censo trouxe de novidade é a inserção de dados sobre a população quilombola, né? E nova metodologia de coleta de dados sobre os indígenas. Então, acho que a gente tem elementos para pensar também o território como um código existencial para as pessoas que nele habitam, né? Sobretudo indígenas e quilombolas, quilombolas a primeira vez incluídos no censo do Brasil, que já tem 150 anos. Então, acho que são vários elementos aí para a gente pensar onde moram os mais pobres, né? A questão da acumulação, da concentração de riqueza em certos grupos, mas também a pauta da questão social. Perfeito, muito obrigado, professor Renato Pequeno, professor João Tanucci e também professora Sônia Nozabielli.